ao alto, conversar com Deus, conversar com Jesus, nosso irmão mais velho, pedir a eles que continuem sempre ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo de todos os males aqui da terra, nos dando força e discernimento para escolher o lado certo, para usar melhor o nosso livre-arbítrio, entender o que é certo e o que é errado, e agradecer a eles por essa maravilha que tem dado para nós, a oportunidade de estar aqui na Terra, cumprindo as nossas necessidades aqui na Terra e fazendo novos aprendizados. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, por tudo isso. E nós pedimos a Ti, Jesus, que continue sempre nos abençoando e nos protegendo, para que possamos seguir nossa vida num caminho mais reto. E nós pedimos a Ti, Jesus, que sempre nos abençoe, para que possamos, cada dia mais, nós possamos aprender coisas novas. E nesse momento estamos pedindo a sua proteção para no nosso aprendizado nesse livro maravilhoso de André Luiz e Chico Xavier, para cada história desse livro seja como um bálsamo para nós na nossa alma. Que Deus nos abençoe e que Jesus permaneça em nossos corações para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja e assim será. Chegou o quê? A apresentação. Então, hoje nós estamos no capítulo 13, Companheiro Libertado. Mas antes nós vamos recordar um pouquinho, né, os anteriores, a gente se situar um pouco na semana passada, o capítulo anterior, nós estávamos vendo ainda sobre o Dimas, né? O Dimas tem os 3 capítulos que ele mostra sobre o desencarne do Dimas. Então, e algumas questões, né, que nós colocamos que nós achamos interessante ficar, que é a tempo de morrer e a tempo de nascer, né? Estavam explicando sobre a questão do desencarne, né? Que era o momento do Dimas desencarnar, né? E estava naquela situação de dor, de sofrimento, de tristeza dos encarnados e dos desencarnados fazendo um trabalho para poder minimizar isso aí. E uma coisa que ficou da reunião passada assim, bastante interessante, que nós conversamos e que chama bastante a nossa atenção, foi a questão do André Luiz, ele colocar sobre o desencarne do Dimas, comparando com o dele, né? Por que o Dimas estava tendo toda aquela atenção, toda aquela o pessoal, né, do plano espiritual ali agindo, né, tentando fazer as coisas de uma forma menos traumática possível, menos dolorosa possível, tanto para ele quanto para a família. E por que o André Luiz não teve a mesma condição quando ele desencarnou? Afinal, o Dimas também, ele estava partindo antes do tempo, né? Ele estava tendo alguns problemas de saúde, e esses problemas de saúde foram colocados por conta da questão mental dele, de como que ele encarava a vida e tudo mais, né? Então, por que tantas considerações? Ele também não era um suicida, né? Involuntário, né? Um suicida inconsciente. Aí ele explicou, não, André, nosso amigo não é suicida. Ele não tinha também desperdiçado tempo, né? Porque ele acabou partindo antes do tempo. Aí ele falou, né, para ele que ele não conhecia o passado do André Luiz. Mas... Ô, mano, seja bem-vindo! Orlando! Bem-vindo, Orlando! Ótimo, pra ver se pra lavar. Tá cortadinho? Bom dia, Orlando, bem-vindo.
Acho que ele não... Bom dia a todos. Muito bem. Então, Orlando, nós estávamos aqui comentando sobre o Dimas ainda, né? Recordando da reunião passada. O André Luiz estava fazendo uma comparação entre os dois, sobre a vida dos dois. Né? Que o André Luiz partiu como suicídio voluntário porque não teve uma reencarnação chamada completude, né? Ele não cumpriu com todos os compromissos que ele fez antes de reencarnar. E o Dimas também parecia, aos olhos do André Luiz, que ele tinha também partido como suicida. E ele estava explicando, né, que ele não partiu como suicida. Não foi assim. Né? Que o Dimas, ele teve uma vida de sacrifícios. E já o André Luiz teve uma vida mais tranquila aqui na Terra. O André Luiz, ele nasceu numa família mais assim abastada, né? Ele tinha mais condições, então ele não tinha passado por todas as dificuldades, né? Que o Dimas tinha passado. Então foi de sacrifício. Então várias considerações ele faz aqui. A infância não tive muito carinho, muitos mimos, era mais deveres, obrigação, trabalho, não teve muitas vantagens materiais. Para acessar os estudos foi muito difícil para ele, né? Acessar livros e tudo mais. Já o André Luiz não, ele desde cedo, né? A família deu todas as condições para que ele estudasse e tudo mais. Ele teve que trabalhar muito cedo, então o Dimas, né? Então, como empregado que era, né? Tinha que se submeter a ordens, né? As pessoas que às vezes não eram muito caridosas, né? Na questão, né, da submissão e dos regulamentos para ele se ganhar o recurso financeiro, conquistar através do trabalho. E depois, quando adulto, ele, mesmo com toda essa dificuldade, ele se dedicou muito aos que sofrem, aos que gemem e sofrem. Ele recebeu a mediunidade, embora ele não tinha muito conhecimento de como é que funcionava essa mediunidade, mas ele usou essa mediunidade a serviço do bem coletivo, né? A serviço das pessoas. Ele era acessível às dores do outro, né? Dos enfermos, das pessoas que tinham dores. E por noite adentro ele permaneceu, né, auxiliando pessoas, visitando doentes. Isso debilitou a saúde física dele. Então a saúde dele foi debilitada pelo trabalho, né, porque ele não comia regularmente, às vezes nem tinha comida, né, suficiente, né, comprometeu a saúde e o estômago. E os choques, né, com a dor do outro, que ele se condoía muito com a dor do outro, então a dor alheia, e aí ele começou a ter problemas também internos por conta disso, né, no coração, no fígado e tudo mais. Então essa foi a questão, né, que levou o Dimas a ter essa saúde debilitada e a partir mesmo antes que ele poderia ter. Ele poderia ter uma vida diferente? Poderia. Ele poderia ainda assim auxiliar os enfermos e não se deixar envolver por essas questões emocionais e tudo mais que debilitavam a saúde? Se ele fosse um espírito Sinchol, um espírito bem adiantado, poderia fazer isso. Mas ele não era isso, né? Ele tinha a sensibilidade dele muito aflorada, assim, né? Muitas dificuldades para controlar as próprias emoções. Então, por conta disso, essas influências externas, né, das pessoas que ele atendia, da própria situação que ele passava, as dificuldades que ele passava, tudo isso acabava trazendo ele noites mal dormidas, né, preocupações e tudo mais. Isso desenvolveu uma cirrose hepática por conta da alimentação também irregular e começou então a ter problemas na saúde. Então, aqui ele está chamando a nossa atenção, né, para essa visão, né, de como que a justiça, né, ele teve várias vidas, né, e a justiça divina é diferente, né, ela tem um olhar individualizado para cada pessoa. E aí André Luiz se tocou com isso.
E ele começou então a lembrar das próprias existências, né? Recordou o passado, que ele teve uma boa vida, assim, materialmente falando, as alimentações deles eram sempre regular, tinha acesso aos estudos, as decisões dele, ele tomava assim sem nenhum problema. Ele era médico, atendia quem ele queria, né? Teve alguns casos desse nosso lar que nós vimos, né? Ele atendia quem não quero atender essa pessoa, hoje não quero atender, não atendia. Ele tinha essa liberdade por conta da condição que ele sempre teve, né? Material. E ele nunca, por exemplo, ele nunca teve problema de se nunca atacou o fígado, o próprio fígado, não molestou o fígado por conta de problema dos outros. Ele molestou o fígado por causa da alimentação, que ele alimentava muito mal, né? Era guloso e tal, bebia bastante, né? Comprometeu o estômago por causa da bebida, teve até uma sífilis, né? Por conta dos desajustes dele, né? Que é a questão da sexualidade e tudo mais. Havia muita diferença entre um e outro. Então um se dedicou ao próximo, né? Bastou com as partes, as dificuldades que os recursos que ele tinha, aliás, ele se dedicou ao outro. Enquanto André Luiz, né, ele gozou as possibilidades e se perdeu pelo abusivo uso que ele fez, né, dos bens materiais. Então, por conta disso que havia esse tratamento parecido, diferenciado, né? Isso chama a atenção, porque nós sempre nos achamos injustiçados, né? Muitas vezes, da nossa vida, porque, mas, fulano, né? Tem uma vida boa e eu não tenho. Por que será isso, né? Deus não é justo, né? A gente, no fundo, às vezes a gente acaba achando isso, né? Então, a gente precisa, aqui é um chamado de atenção para que a gente atente a isso, né? E uma outra parte que nós vimos também que nos chama atenção é a questão do momento que ele estava assim, bastante enfermo ali, e a família toda estava assim junto, principalmente a esposa, né? E isso estava atrapalhando até o trabalho da espiritualidade nessa questão de buscar o desencarne dele. Então, eles tiraram a esposa dali através de uma melhora no Dimas, né? O Dimas melhorou um pouco a saúde e eles conseguiram tirar ele dali, né? A melhora da morte que fala. Aí a esposa foi descansar um pouco, fazia várias noites que ela estava em claro ali acompanhando o enfermo. E aí foi o momento que eles conseguiram, né? Para poder retirar, promover o desencarne, o desenlace do Dimas. E tem a oração do Dimas, né, que ele fez também, pedindo a Deus, né, para que amparasse, né, naquele momento de desencarne, lembrando que ele estava chegando ao fim, né, do corpo físico, lembrando também que ele referiu à máquina física, né, por conta, né, disso que a enfermidade estava tão forte. E aí ele pediu ajuda para a mãe dele, né, se pudesse contar com a mãe dele ali. E falou para uma oração, né, para a mãe de Jesus, né, mãe de Senhora Divina, mãe do meu mestre, do meu Senhor, me abençoe, para que pudesse dar a ele, né, a bênção da presença da mãe, né. E a mãe dele veio, uma luz muito intensa ali no ambiente e tudo mais, e ela envolveu ele, sentou, pegou a cabeça dele, né, no colo, acolhedor dela, né, afagou com as mãos carinhosas, e então ele se sentiu assim muito mais acolhido ali, e os demais, né, membros ali auxiliando também, né, para fazer o desencarne. E ali então começou então um processo para desmagnetização, né, retirada dos
das ligações do corpo físico. E ele ficou então só com uma ligação fio prateado, né? Ligado ao cérebro, e os demais ligações magnéticas foram retiradas uma a uma. Aqui tem uma explicação assim detalhada, né? Como é que é esse processo técnico, né? Até com uma citação, né, de órgãos físicos, né? Como os médicos entendem, que a gente não vai se prender, até porque para mim é meio difícil. Essa questão não tem conhecimento suficiente. Mas houve ali o desligamento magnético, né, do Dimas. E eles fazem algumas comparações, né, com as mitologia, por exemplo, dizia que antigamente tinham os Parcas, né, que eram os deuses que retiravam o corpo físico e desligava, cortava os fios da vida humana, chamava. Então ele faz essa comparação que eles não estavam errados, né? São fios magnéticos, né, que realmente tem as entidades, né? Não são deuses, é claro, são entidades encarnadas que estão ali fazendo essa operação. Aí ele faz ainda mais algumas observações, né, das 3 regiões que estão desligando ali: o centro vegetativo, emocional e centro mental. Mas só para citar, né? E o comentário da melhora dele, né, também, né, surpreso dos encarnados. Bem, isso foi o que nós vimos na semana passada, né, assim, a grosso modo. E hoje, então, nós vamos ver o... Onde que está? Parece que eu estou num arquivo errado aqui. Aí eu queria ver de vocês um comentário, né, sobre essa questão. Como é que vocês veem, né, tudo isso que nós comentamos aqui. Dona Larinha, Shirley, Orlando. Enquanto isso eu vou procurar aqui o arquivo certo. Alguém quer comentar? As comparações do Dimas com... Tá bem explicadinho, né, Edu? As comparações do Dimas, né, com o André Luiz, né? Aliás, do André Luiz com o Dimas. Quando a gente passa para a vida espiritual, a realidade é outra, né? Embora que a gente fala que a vida no mundo espiritual é uma continuidade daqui, né? Mas tem uns ajustes, né? E esses ajustes que é o X da questão, porque aí a gente vai ver um montão de coisa que a gente tem que mudar, tem que se adaptar, né? Porque a realidade lá é outra, né? Diferente. A diferença do André Luiz pro Dimas, que o André Luiz, ele se fartava de coisa que nem tinha necessidade de usar, né? Ele usava exageradamente o álcool, o sexo e tudo mais. Agora o Dimas, ele deixava de usar o necessário para a sobrevivência, ajudando os outros. Então, onde todos dois fez mal ao corpo, mas um de cada maneira. Um do exagero abastado, o outro do exagero da coisa que ele não tinha, né? Tinha pouco. E ele gostava mais de ajudar os outros do que a ele próprio. Tem muitas pessoas assim, Laudinas, mãe de família. Quantas mães de família deixam de comer para dar comida para os filhos? Então, elas não sabem que aquela comida vai falar para o organismo dela, que atrapalha na evolução do corpo, né? E atrapalha na evolução do corpo, provavelmente ela vai ceifar a vida antes do tempo. Isso é demais. Eu conheço várias e várias. Tem umas até que é demais. Eu conheço uma mãe, quando eu trabalhava na escola, um dia nós fizemos uma festinha lá para um dos professores, aí ela era merendeira,
chamou ela para festinha, não comeu nada. Os meninos já estavam na sala de aula, sem os filhos, ela não comia. Ela só comia se tivesse os filhos. Se absteve de comer do bolo, porque seus filhos não iam comer. Falei para ela, menina do céu, você tem comida em casa, para você não falta nada. Não vai faltar nada para esses dois filhos. Não, mas eu tenho isso comigo, eu não como. Deus não eu não como. Isso aí é um pouco de exagero dela, porque ela podia se fartar do bolo. Eles tinham o lanche da merenda para eles. Encher a barriguinha deles. Cada um com a sua mania. A gente tem que aparar os excessos, né? Em todo sentido. Esse dela era excesso. Excesso de zelo. Porque o zelo ele tem que existir, mas não pode ser em excesso. O excesso é que é o problema. Então, por exemplo, os meus filhos estão lá sem comer, eu vou me fartar e lembrar dos filhos que estão sem nada de comer? Não, aí eu não dou conta, eu peço uma quantia a mais para me levar para eles. Não é eu deixar de comer porque eles não estão comendo. É hora de humildade, né? Não, me dá mais uns 3 pedaços aí que eu tenho que levar para os meus filhos. Eles não têm comida hoje. Agora, ela só por causa que os filhos não iam comer do bolo, ela não comeu também, não. Mas tinha um lanche escolar para eles. Ela sentia culpas. Sentia culpa por ela estar comendo e os filhos não. Esse é exagero, né? Esse é exagero. São as marcas, né, que às vezes a gente carrega, né? A questão psicológica. A gente tem algumas travas, né? Isso certamente é um trauma que ela tinha, né? Aí, eu não sabia. Aí a gente carrega essas marcas, né, de passado, que é preciso tratar realmente, né? Aquilo que é exagero, aquilo que nos incomoda, a gente precisa dar um tratamento a ele. Né? Eu tenho certeza que você vai falar só para coordenador. Não, então eu vou comer, mas vocês me dão 2 passinhos a mais para me levar para os filhos para sair da sala de aula, quando eu for embora. Porque lá na sala de aula eu podia dar, é claro. Porque o bolo era pequeno, não dava para as crianças tudo, era mais de 500 crianças. Não dava. Então, se ela tivesse tido a humildade de pedir, a coordenadora, ela tinha dado. Eu tinha dado para ela os 2 pedacinhos, ela leva a menina na hora de ir embora, ela passar para ele. Isso aí é um pouco, cada um com a sua maneira de viver, com o seu livre-arbítrio, né? Mas tem que usar não pode ter exageros não para lá ou não para cá. Ou você come demais, você bebe demais, isso aí é exagero. Ou come de menos ou bebe menos. Também não pode tem que ter um limite. E beber é nada. Bebida alcoólica, aí tem que abster mesmo. Eu acho que a bebida alcoólica tem que abster. Não é beber pouquinho, é abster mesmo. Eu faz mal para a saúde, tem que abster. Muito bem, vamos retomar então aqui. Prestando assistência, capítulo 14. Então, aquele trabalho inicial, né, do desencarne foi feito, só ficou ligado pelo aquele cordão prata no cérebro. E os trabalhadores foram lá para a casa de Fabiano, e lá na casa do Dimas ficou a mãezinha dele. A noite toda ela fica passar lá com ele, com ele no colo e tal, ele é semi-adormecido. E o André Luiz quis voltar para lá. Né? Ele queria conhecer um pouco mais sobre a situação. Né? E foi permitido a ele que fosse lá para a casa do Dimas, né? Para acompanhar, né? como é que seria, né? Para ter mais aprendizado sobre isso, né? E aí ele começou a conversar com a mãe, né, do Dimas, né, com outras pessoas que ele foi encontrando, que estavam lá também auxiliando. E aí então ele estava buscando as informações mais, né, sobre o que o Dimas, né, como é que eu processava, né, esse desencarne, né? Parecia assim uma questão mais demorada, né?
Então ele ficou ali um pouco, eles explicaram um pouco sobre a questão mediúnica, né? Que o Dimas tinha, né? Que ele era uma pessoa bastante dedicada à mediunidade. E falou também aquelas passagens, né, que nós temos aqui de como que a verdadeira mediunidade deve ser usada, né? E aí no dia imediato, então, houve o chamado velório. O velório naquela época acontecia na casa da pessoa, né? Hoje tem um local apropriado para isso, né? E então essa parte do velório é uma parte assim, bastante que chama a atenção, né? De como que é o comportamento das pessoas, né, no velório, né, o físico, pessoas encarnadas, né? E como que também é o comportamento da pessoa que está desencarnada, né? Aqui, ó, aqui um pouquinho sobre os médiuns, né? Antes, porém. Ele diz assim, ó, que os médiuns, geralmente, eles têm essas comissões, né? Que estão auxiliando, né, o tempo todo no exercício da mediunidade, ou todos os médiuns têm isso, né? Daí ele está explicando que alguns médiuns, né, não tem porque ele não se dedica, né, da forma correta, né? Então ele se aplica mais àqueles médios que realmente têm uma dedicação mais intensa, né, pelo trabalho, né? Tem aqueles que não, eles estão ali mais para aparecer, até ele diz sobre isso, né? Os médicos gostam, eu sou médio, né? Então começa a apresentar, né, aquela vaidade, né, de ser médium. E essas pessoas diz que geralmente o apoio espiritual não está ali o tempo todo com eles, né? Agora é preciso que tenha humildade, né, que seja disposto a servir, que era o caso do Dima. O Dima é uma pessoa extremamente dedicada, né? Ele não tinha conhecimento sobre a mediunidade que tinha e tudo, mas ele se dedicava bastante às pessoas. Então ele está explicando aqui que nem todas as pessoas têm essa dedicação, né? E nem todos então podem ter o apoio dos grupos socorristas para essa atuação. Isso nas palavras do Fabriciano, né, que estava falando sobre essa questão. Então, aí ele fala também ele traz aqui um caso, né, um caso de um médium, de uma médium, na verdade, uma senhora, que ela era bastante tinha bastante benevolência, né? Benevolência social, quer dizer, ela auxiliava muitas pessoas e ela tinha umas rusgas com o esposo, né? Umas pequenas rusgas. E como ela tinha conhecimento sobre imortalidades, né? Sabia que a pessoa não morre, né? Desencarna, vai para o mundo espiritual. Então ela nesses desentendimentos, ela começava a maldizer a vida dela aqui na Terra, que ela queria ir logo para o plano espiritual, né? Que aqui não era bom, né? E maldizia do mundo, da humanidade, né? E então isso ela se enchia muitas vezes de cólera, né? Intemperança mental, e ficava com aquela ideia fixa de se libertar do corpo, né? Ela não tinha aquela ideia de fazer um suicídio direto, né? Mas ficava com aquele desejo de ir embora, né? De ir para o plano espiritual. Então ela ficava se maltratando nessa questão. E tanto ela pediu pela morte, que um dia a mágoa, né, uma irritação persistente, ela desencarnou, vítima de uma icterícia complicada, com um surto gripal. Era para ser uma simples gripe, a coisa se complicou e ela acabou desencarnando. Por essa condição mental que ela tinha de querer desencarnar. E isso não é muito incomum, né? Às vezes a gente encontra médiuns, né, que
Ah, meu Deus, a minha vida é muito difícil, porque realmente todos temos dificuldades, né? E os médios, às vezes, apresentam até dificuldades maiores, né? Sente a dor do outro, a dor do plano espiritual, e daí ela antevê o plano espiritual e fica, algumas desejando sinceramente, outros falam da boca para fora, né? Quero morrer, né? Eu quero ir para o plano espiritual, que lá é bem melhor que aqui, fica com essas ideias. Isso vai interiorizando e acaba se tornando uma coisa que real, né? E ela era uma pessoa caridosa e tal, mas tinha esse problema. E não era o momento dela partir, e ela partiu antes. E aí, então, eles esclareceram que por mais que eles tentassem ajudar ela, né, no desencarne, por conta das emanações mentais, das formas como ela tinha esses pensamentos, foi muito difícil, né? Então, ela dizia que há 2 dias que ela estava numa condição impressionante, triste, ligada às vísceras, né? As vísceras cadavéricas, né? Ela estava com uma dificuldade enorme ali. Bom dia. Estava numa dificuldade enorme na situação que ela estava vivenciando ali, né? No outro plano. Então aí não havia qualquer assim, determinação para assistência para ela, mas ela estava a assistência assim, particular, né, por conta da vida que ela tinha levado aqui, né? Então, por conta disso, ela teve um sofrimento a mais. Essa que é a verdade, né? Teve desespero, foi muito complicada a vida dela por conta dessa situação, né, de inconformismo diante da vida. É aquela pessoa, né, que acha que a vida, nossa, eu sou a pessoa mais triste do mundo, né? A minha vida é muito difícil, né? Então, acabou que ela foi castigada, né, por si mesma, né, pela própria forma dela encarar a vida aqui na Terra. Bom, essa foi essa parte do médium. Orlando quer fazer algum comentário? Tem algum adendo, né? Trabalha com mediunidade? Não, é mais ou menos isso aí mesmo, né? Um suicídio consciente dela, né? É verdade. Ela suicidou, né? Suicidou. Suicidou. A gente fica pensando assim, sabe o quê? Que com a gente ocorre muitas vezes isso aí, né? Por exemplo, quando morreu, desencarnou meu filho, o André Luiz, e depois dali um mês e pouco a minha companheira, eu jamais faria uma coisa dessa, né? De exterminar com a vida física. Mas eu ficava falando assim, conversando com Deus, falando, olha, eu acho que eu já cumpri minha tarefa aqui. Tem pessoas que já foram bem antes de mim, eu já estou com 71 anos, está na hora de eu partir. Então, se vocês quiserem me levar, eu estou à disposição, né? E falava assim com aquela vontade de ir mesmo, né? E isso que não pode acontecer de jeito nenhum, né? Mas só que, graças a Deus, eu enfiei a cara no serviço, no trabalho espiritual, nas coisas que eu tinha para fazer dentro da URI, né? O Movimento Espírita aqui de Dourados. E isso aí criei o jornalzinho, né? Que você sabe. Então, toda essa palestras, eu fazia o possível de fazer palestra, foi desaparecendo essa vontade, no lugar dela, tomou consciência outra. Eu quero viver agora. Agora eu preciso viver. Foi muito bom, porque você não pode estar alimentando, porque também tem a outra parte espiritual, né? Minha mãe, a nossa mãe falava assim, né, Lô? O diabo atenta, né? Tanto que você pede, que acontece. Então, a gente não pode pedir, a gente tem que entregar para Deus. O dia que acontecer, aconteceu, mas que não seja
não tenha nada, nenhum vestígio de vontade nossa. Porque a nossa vontade sempre deve ser e prevalecer no trabalho de cada dia. Tem tanta coisa aí boa para a gente fazer, para a gente explorar. O mundo aqui, e a gente fala que o mundo lá é uma continuidade do mundo aqui. Então vamos fazer um mundo bonito aqui para a gente ter um mundo bonito lá, né? A continuidade da vida espiritual lá, né? Mas que a coisa aconteça de uma forma natural, sem nenhuma precipitação, né? Hoje eu estou até demais, que eu me preocupo muito com a minha existência. Eu falo, meu Deus, eu estou com 76 anos, eu não posso morrer agora, mas sob hipótese nenhuma. De longe tá rindo, né? Pode falar, o Orlando está com a namorada aqui, né? Eu estou gostando muito dela. Então isso aí faz com que a gente viva. Porque a finalidade é viver, né? A gente está aqui na Terra para isso. Agora, se durante a noite Deus me levar, aí é outro problema, mas eu não tenho meu dedinho em nada ali, porque eu não forcei uma barra, né? Então, jamais outra. Cada vez que você fala uma coisa dessa, você não está no juízo perfeito, nem está com saúde espiritual. Você está doente. E pode aparecer outras enfermidades também, que é a tristeza, a depressão, um ataque cardíaco, um AVC. Né? Tudo isso é proporcionado pelo estado de espírito que a gente vive. Então a gente tem que viver bem, sem preocupação. Por que as preocupação? As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer. Aí você está preocupado por quê? Não tem que se preocupar com nada. Agora, procura fazer bem feito, né? Não deixa rastro. Eu tenho uma coisa para fazer, um trabalho para fazer, eu tenho uma palestra semana que vem lá no Educandário. Eu já estou preparando já faz uns 15 dias. Quero fazer o melhor possível, dar o melhor de mim, né? É mais ou menos isso, mano. A Maria está quieta, eu acho que ela está triste hoje. Não, eu estou feliz no turno. Porque ainda não caiu aí. É só o negócio de morrer antes do tempo. Isso aí é graças a Deus. Estou com 74 anos, nunca quis. Espero nunca querer. O meu pai tinha uma mania de falar assim, já estou com encadinha nas costas e o patrão não quer me chamar. Só falava assim, né? Dizer assim, já estou pronto. Mas eu nunca estou pronta. O dia que eu tive a crise de ritmia, que eu já contei ela um dia aí, eu sozinha, porque eu tinha mãe que tomava remédio para dormir, ele não acordava para me socorrer. Aí eu conversei com Deus. Falei assim, se estiver na minha hora, pronto eu não estou. Querendo também eu não estou. Mas estou aqui em suas ordens, pai. E comecei a orar. E dormi, acordei perfeitamente sadia. Não estava do outro lado, não. Estava aqui. Então, vontade a gente não tem, não. A gente tem que estar à disposição, né? Estar à disposição é uma coisa, agora ficar desejando é outra, né? Chamou, estou pronto, né? Chamou, estou pronto. Mas se não chamar, eu não vou. Eu acho que a gente levar a vida assim, tranquilo, né? Sem essa preocupação, né? Da partida exagerada, bom. Acho que a gente precisa, igual o Orlando falou mesmo, né? Trabalhar, né? Buscar trabalhar, buscar consertar as coisas que ainda precisam ser consertadas dentro da gente, que são muitas. Como tem. E deixar que esse momento da partida, por conta de Deus, que está por conta dele mesmo, já não sabe, né? Porque ficar querendo antecipar ou prorrogar é besteira, né, gente? Essa semana mesmo, faleceu uma senhorinha, minha amiga, minha conhecida de muitos anos. Essa senhorinha
Ou mulher que já sofreu nessa encarnação. Sofreu demais, os filhos dela trabalham demais da conta, mas já se foram quase todos. Tudo pela bebedeira, e ela lutava, e esses filhos não paravam de beber, foi até que morreu para 3 ou 4 filhos, tudo, ela teve só uma filha mulher, um monte de filho homem. E todos entrou nessa. Não, teve um que não entrou, não. Mas só um foi exceção. O resto tudo entrou no caminho errado. E já antecederam a ela. Ela faleceu com 94 anos essa semana. Bem velhinha já. 20 anos, eu imaginei eu 20 anos após hoje. Estou contando, não. Não chego lá, não. Quantos anos a senhora tem, dona Eulália? 74. 70? Oxi, eu sou mais velho que a senhora, tem 76. Pois é, meu marido tem 66, eu 74. 74. Graças a Deus, eu sou sadia. Deus é muito maravilhoso para mim. A minha saúde física é boa. Só tem uma doencinha que, para ajudar no resgate, cegueira, fibromialgia da ponta do dedo até a ponta do dedo do pé. Tudo a gente vai levando. Eu estou fazendo ginástica todo dia. Vou lá na academia fazer. Porque eu quero. Eu dou um alongamento só aqui em casa para esticar os nervos. Aquelas carnes mole que sobram no braço, né? É que a fibromialgia, ela é no nervo, né? No nervo e na musculação mesmo. E aí tem que estar, ela enrijece, então tem que estar fazendo o alongamento. Aquele alongamento que você vai lá para trás, põe a mão no chão, eu dou conta de boa. Todo mundo fica pensando, como é que eu dou conta? Eu nem caminho, não faço caminhada. Para me fazer caminhada depende de alguém comigo. Aí eu faço esse alongamento todo dia. O tiozinho não dá conta com a mão no chão, ele fica mais de meio metro até chegar no chão. E daí eu encosto no chão. Estou bem, graças a Deus, muito sadia. Essas doencinhas não é nada, não. Tomo um pouquinho de remédio, só tomo um remédio para fibromialgia, mais nada. O meu marido toma 6 ou 8 medicamentos. Para diabetes, para sono, para circulação, aí não, é trem demais. Graças a Deus, estou muito sadia. Aí eu dou conta de aguentar os 94, se Deus quiser. Se for para mim, Acho que sim. Daqui 20 anos, nós ainda conversamos ainda daqui 20 anos, né, filho? Isso. Aí eu quero chegar também, dona Aline. Eu fiz 51. A faixa de vida da mulher é 76. Pouca coisa a menos. Dona Eulália? A faixa de vida da mulher, segundo os cientistas, é 76 aqui no Brasil. E do homem, 72. Quer dizer, eu já passei, né? Faz hora. Tô fazendo hora extra. Orlando, a minha avó foi com 98, meu avô com 97. Então eu também acho que estou no lucro. Vai que eu chego lá também. Aí você vai chegar no 100. Deus ouça, com saúde, né? Chega lá, né? Eu falo assim, eu sou assim um privilegiado porque eu não sinto nenhuma dorzinha no dedo do pé. Meu pai era assim também, Orlando. Meu pai nunca sentiu uma dor de cabeça. Não sinto. Agora eu tenho diabetes tipo 2, mas eu tomo remédio, trato. Agora eu tô... Imagina, senhora, tô namorando, né? Minha namorada pega no meu pé, porque ela é fisioterapeuta. Ela não quer que eu coma doce, ela tá fazendo a dieta, eu tô passando até fome. Você não fica com dó, Dilon? Sim, com certeza. Pronto. Eu tô passando fome, ela não deixa eu comer. Ah, não, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. Aí, ó. Tá doido? Tem que curtir a vida mesmo, da maneira saudável, né, Orlando? É porque a gente tem que viver, né? Tem né? Curtir a vida doidado. Aí não pode, mas de maneira saudável, a gente tem a obrigação de curtir a vida saudável. Verdade. Bom,
Muito bem. E aí nós vamos para a parte do velório. Para o velório. A espiritualidade aqui diz assim que se houvesse uma cooperação maior dos encarnados, o restabelecimento do desencarnado lá no plano espiritual seria mais fácil aquele restabelecimento integral. Diz que a gente aqui, nos nossos velórios, né, nós dificultamos muito o trabalho deles e a própria recuperação do desencarnante, que é aquele pranto, né, que é sobre o cadáver, né, ele prejudica a restauração rápida. E então eles alegam isso, né? Naquela época muito mais. Hoje a gente até tem mais conhecimento sobre o mundo espiritual, mas naquela época o conhecimento sobre o mundo espiritual era muito menor do que hoje. Então, por conta disso, essa ignorância sobre o plano espiritual, as pessoas, né, lamentavam demais e choravam muito, né? E isso dificultava bastante. Então eles faziam, né, o Dimas dormir, mas mesmo ele dormindo ali com a mãe dele, ele tinha pesadelos. Ele estava desencarnado, né, adormecido, ali era só corpo perispiritual, mas ele não tinha um adormecimento calmo, né, era povoado de pesadelo, né, vinha aquelas imagens na cabeça dele, e além das imagens tinha as vozes, né, as conversações que acontecem, sem proveito que acontece no velório, né, ele chama isso, né, as lembranças, que as pessoas que estavam ali, as curiosidades, né, que se comentavam entre eles. E então as visitações não era uma coisa boa, né, porque as pessoas não tinham aquele comportamento desejável, né, de ficar acompanhando eles sem aqueles comentários, né, alguns comentários jocosos, né, contava piada, outros comentários ruins, quando não, né, fala mal da vida do desencarnado, né, quando teve aqui entre eles e tudo mais. Ele cita até uma questão do coronel, perguntando, né, o outro lá, escuta, você recebeu a conta, né, o dinheiro que o Dimas devia para você? Aí por enquanto não, eu usando cigarro ali, a moda antiga e tal, mas eu acredito que os filhos dele vão cumprir, né, porque ele era uma pessoa muito certa, os filhos vão cumprir o compromisso dele, né, não vai ter problema com isso. Mas é um comentário, né, desnecessário, né, fazendo no momento do velório da pessoa, né. E isso acontecia. E ao mesmo tempo que eles elogiavam o Dimas, né, falavam, não, o Dimas foi uma pessoa muito séria, muito honesta, mas né, fazia essas lembranças, né, que acabava causando também algum desequilíbrio ali, né. Mas a maioria ali falava muito bem do Dimas, né, todos que estavam ali tinham conhecimento da história de vida deles, né. E aí eu tenho um comentário aqui com o André Luiz que chama a nossa atenção, que diz assim, ó, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Você já pensou? Ele está dizendo que é muito difícil você encontrar 3 pessoas reunidas e que elas ficando mais de 5 minutos juntos, que não fala mal de alguma coisa, de alguém, né? Então, que mantém aquela conversação elevada, né? Aquela conversação digna. Então, poucos homens conseguem segurar, né, as questões, né, com a boca fechada. E aí, para alimentar essa questão, né, de que o Dimas era uma pessoa de bem, né, que sabia controlar, né, a própria fala, o coronel ali, né, lembrou de um crime pavoroso que aconteceu e que o Dimas, né, presenciou. Então, você vê, é um comentário
adequado para um velório, né? Não tem nem sentido isso, né? E aí ele começou a contar a história e todos assim ficaram curiosos, né? Todos mostraram assim muito interesse, né? E aí ele falou, isso aí já faz mais de 30 anos, né? Dimas se reunia ao lado de uma família que era muito nobre, né? Que tinha muito patrimônio e vivia também na questão política e tudo mais. E nessa situação que ele vivia ali, né? Aquela pessoa, né, mais nova, mais rica, foi flagrado, né, por uma pessoa humilde traindo a esposa, né? Estava com uma outra pessoa ali, né? Eu não lembro direitinho a data, dizia ele e tal, né? E ele estava traindo ali, né? Um Dom Juan, ele até cita, né? Ele ficou muito assustado, porque essa situação, se viesse a público, poderia trazer muito problema para ele, e ameaçou a pessoa, né, que presenciou, e ele falou, não, doutor, não estou vendo nada, não estava espreitando, não vi nada. Ele falou, não, mas você vai morrer de qualquer forma, né? E agarrou ele, e acabou que a pessoa desesperada, ele pedia para não matar e tal, né? Ajoelhou e ele acabou matando ele. E o Dimas, ele presenciou aquilo ali, a curta distância, ele viu o acontecimento, né? E da morte, né? E a pessoa que matou ali não viu o Dimas, né? E ele guardou aquela informação, né? Não denunciou o nobre lá, nada, não falou nada, por toda a vida, nunca ninguém soube. Aí o coronel falou, eu só soube porque eu fui amigo de um padre, e o padre recebeu em confissão essa história e me contou, né? Então isso mostra que o Dimas é uma pessoa assim de bem, né? Que não anda, né, acusando ou comentando coisas por aí afora, né? Então, ele não chegou nem a denunciar, né? Só por causa do padre, ele falou até o nome do padre F, que ele soube daquela história triste, né? E agora, como todo mundo já morreu o coronel, já morreu a mulher, a adúltera, a outra também, né? O próprio assassinado. Então não tem mais sentido, né, guardar essa história, né? Eu posso contar, dizia ele, né? E aí quando ele contou essa história, o espírito que foi o assassino, ele surgiu ali, né? Sou eu o assassino, que quer você de mim? Porque me chama, é juiz? Ele falava isso, mas ninguém percebia a presença dele, ele achava que ele estava sendo visto, né? E ele chegou ali, então ele foi evocado, né? Com aquela história, você evocou aquele espírito. Então, no velório, né? Volto a repetir, né? No velório ele foi evocado e começou então a ter aquele tumulto, né? No plano espiritual. E ele viu também o Dimas, né? O assassino, né? Você vem cobrar, né, de mim a verdade, vem cobrar a verdade. Então todo aquele ambiente emocional assim desequilibrado influenciava o Dimas, né? Então ele tinha aqueles pesadelos. Então ele entrou, né? Eu garanto que este grupo entrou nessa casa por invocação direta, né? Então ali houve vários espíritos, né? Que estavam naquela situação de desequilíbrios, que começou a participar também do velório e começou a causar mais ainda mais instabilidade, né, naquele ambiente por conta das presenças dele. Então, a preocupação que a gente deve ter nos nossos pensamentos, com a nossa forma de ver a vida, né? Principalmente num ambiente como esse, né? Um ambiente de velório. A gente precisa estar atento para que não contribuir
contribuir, né, para o desequilíbrio ser maior, né, porque às vezes outros que estão ali faz, né. E a evocação nós estamos evocando o tempo todo, né? O nosso pensamento nós evocamos, seja bom ou ruim, né? Então a gente tem cuidado com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Pessoal, nosso tempo já está acabando, falta poucos minutinhos, e aí na próxima semana a gente continua. Vamos partir para o encerramento, se alguém quiser ainda comentar alguma coisa a mais, ou então a gente já parte para o encerramento. E a semana que vem a gente retoma um pouco essa questão do velório, né? Talvez na semana que vem se comenta um pouco mais. Ninguém? Muito bem. Alguém quer fazer a oração final? Dona Lalinha fez a inicial, a Shirley, o Orlando? Pode ser eu mesmo. Então tá. Orar, conversar com Deus é a coisa mais boa que existe, né? Mestre amado Jesus, estamos encerrando mais um estudo nesta manhã de sábado, te pedindo, Senhor, que nesse instante, nossas casas, onde nós ligamos os aparelhos, estejam caindo pétalas de flores, perfumes, essência do plano espiritual. Porque imagina a vivência de André Luiz com esses espíritos, ao narrar esses fatos, para que a gente possa aprender, entender o que é a vida, tanto aqui no mundo terra, como lá no mundo espiritual. Então que esse final de semana possa ser muito bom para todos nós, que esse estudo possa cada vez mais entrar dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano, e modificar completamente a nossa maneira de ver e a nossa maneira de proceder. Senhor, abençoe os nossos lares, meu, de Dilon, da Dona Eulália, da Shirley, que a gente possa, nesse momento, estar vivendo um momento muito, mas muito especial mesmo. Que ao terminar essa prece, as nossas casas, o nosso lar possam estar impregnados de uma essência de flores, que são as flores que os Espíritos estão trazendo para nos abrilhantar nesta manhã de sábado. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz, que assim seja. Gratidão. Muita paz, que assim seja. Ai, que maravilha. Sempre bom estar com vocês. Sempre bom. É bom para nós também, viu, Shirley? É bom para todos.